Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A devocional de hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 30, que vai dizer assim: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as fraquezas e as lutas que ele tinha enfrentado por amor ao evangelho, por pregar o evangelho de Cristo, né? Aqui no capítulo 11 vai falar sobre todas as coisas que ele passou, né? Aqui fala sobre a defesa de Paulo. E aqui fala sobre todas as coisas que ele passou, sobre todas as lutas, sobre todas as diversidades e perseguições que ele passou, todas as prisões da qual ele passou por pregar a palavra do Senhor. Ele foi um dos apóstolos mais perseguidos, um dos apóstolos que mais sofreu humilhações e perseguições, tudo isso por causa da palavra de Deus. Então ele fala que ele não se gloria, né? Porque Deus é quem o fortalece, Deus é a força dele. Se ele passou por todas aquelas coisas, foi Deus quem o fortaleceu, foi Deus quem o capacitou. E a palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Então, quando nós estivermos se sentindo fracos, humilhados, perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa do nome do Senhor, nós devemos nos alegrar e se gloriar em Deus, porque Ele é a força que nos conduz, Ele é que conduz nossos passos, Ele é que nos direciona, Ele é que nos fortalece. Quando a gente estiver se sentindo fraco, a gente tem que lembrar que estamos fortes, porque a nossa força vem de Deus, é Ele que está nos fortalecendo e nos conduzindo a viver aquilo que Ele quer para nós, porque Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Na vida do apóstolo Paulo, ele antes era perseguidor do evangelho, ele perseguia os cristãos, ele humilhava os cristãos, ele prendia os cristãos, tudo isso por causa da defesa da lei. Tudo isso porque ele defendia a lei de Moisés, e com isso ele achava que estava agradando a Deus, mas ele estava desagradando, porque a partir do momento que Jesus Cristo veio, ele cumpriu toda a lei. Então ninguém precisaria viver mais debaixo da lei, porque ninguém conseguiu cumprir todos os mandamentos da lei. Então ele teve um encontro com Deus. Deus os resgatou das trevas e trouxe para a luz e fez ele um novo homem. Ele passou de perseguidor a pregador do evangelho. Então com isso, ele que foi perseguido, né? Ao invés de ele perseguir, ele agora quem era perseguido por pregar a palavra de Deus. Isso não fica diferente na nossa vida, né? Muitas das vezes nós somos perseguidos pela palavra. Nós temos milhões de pessoas no mundo que são perseguidos, que são mortos por causa da palavra de Deus. Com os discípulos foram assim. A grande maioria, acho que todos morreram por causa da pregação do evangelho, foram perseguidos, foram presos, foram mortos por causa da palavra de Deus. O próprio Jesus também morreu, né? Foi perseguido, foi preso, foi morto porque pregou a verdade. Então nós devemos nos gloriar em Deus, devemos colocar toda a glória, toda a honra, todo o louvor para o nosso Deus, porque se nós passamos por perseguições por causa do evangelho, é tudo para a honra e glória dele, e que nós não nos sentimos fracos, né? Que a gente não venha se sentir fracos, porque Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a força que está em nós, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Deus eterno, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A força que está em nós é maior do que todas as coisas que estão no mundo. É maior do que o inimigo que se levanta todos os dias para nos atacar, para nos ofender. Porque nós estamos aqui num propósito de ser luz e de ser sal na vida das pessoas, da qual convive com a gente, da qual passam pelas nossas vidas. Nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, nós devemos ser exemplos de Cristo aqui na terra, para que as pessoas venham ver a luz de Cristo em nossas vidas e elas venham se entregar a Deus, elas venham
ter um encontro real com Cristo como nós tivemos, que a gente possa também passar isso para que as pessoas venham também se entregar a Cristo, venham viver para Ele, né? E venham se fortalecer em Deus e glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é para isso que nós devemos viver, para sermos luz da nossa casa, sermos luz no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde a gente for, na nossa rua, na nossa vizinhança, nós devemos ser exemplos de cristãos. Por mais que a gente possa ser perseguidos, por mais que a gente possa ser humilhado, por mais que nos desprezem por causa do amor de Cristo, por causa da palavra de Deus, nós devemos continuar firmes e fortes no Senhor, nos alegrando nele, glorificando e exaltando dia após dia o nome do Senhor, porque Ele é quem nos fortalece. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas, nos conduzindo, nos dando força, nos fortalecendo dia após dia. Que as batalhas que se levantam venham para nos fortalecer e nos aproximar mais de Deus, porque é para isso que acontecem as lutas, é para nos aproximar mais e mais de Deus, não para nos afastar. Infelizmente tem pessoas que se afastam de Deus, mas não é assim. Nós devemos nos aproximar de Deus dia após dia. Quando as lutas se levantarem, nós devemos nos aproximar dele, porque só ele que nos dá a vitória, não existe outro. Só ele que tem o poder de resolver todos os problemas das nossas vidas. E se nós somos filhos de Deus, qual é o pai que não vai atender o clamor do seu filho? Qual é o pai que não vai resolver o problema do seu filho? Se nós que somos pais carnais resolvemos e queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, amém? Então que a nossa força venha de Deus e que a gente venha glorificar somente a Deus e acreditar somente nele, meditar na palavra, viver a palavra e nos fortalecer dia após dia na presença do Senhor, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra tão poderosa. Obrigada, Senhor, por ser a nossa força, por ser a nossa luz, por o Senhor nos capacitar dia após dia a viver o Evangelho do Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa luz, que o Senhor venha conduzir os nossos passos, os caminhos do Senhor, pois não existe caminho sem Ti, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que cada pessoa que ouvir essa oração, que ouviram essa mensagem, venham ser tocadas pelo poder da Tua palavra, pois a Tua palavra que é poderosa, Pai amado, eu não tenho poder para nada, é o Senhor que me capacita a estar aqui levando a mensagem do Senhor. É através do Teu Santo Espírito Santo, Pai amado, que me conduz a trazer a mensagem do Senhor todos os dias, e que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada lar, a cada pessoa que busca o Senhor de inteireza de coração, e que todas venham ser abençoadas em todas as áreas de suas vidas, que venham ter prosperidade e abundância. E prosperidade não é financeiro, é em todas as áreas da vida, ter uma vida de paz e de alegria, de amor e de confiança no Senhor, porque quando nós confiamos e cremos no Senhor, o Senhor nos traz abundância de paz e de felicidade, de alegria, vida abundante, Pai amado. Que o Senhor visite a cada lar, levando paz, amor e alegria, reconstrução familiar, né? Que as pessoas venham se amar e se respeitar, que os lares não venham se destruir, que o Senhor venha arrancar todo o efeito que o inimigo colocou na vida de famílias para que elas venham ser destruídas, que o Senhor bloqueie, Pai, todo o mal, que o Senhor venha proteger a cada lar, a cada família, que o Senhor venha restaurar saúdes, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai amado, e que o Senhor venha proteger a cada pessoa e a cada família, que o Senhor venha proteger a nós, a nossa casa e os nossos, nos livrando de todo o mal, como nosso Senhor Jesus Cristo te pediu, Pai. Que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mal. Então que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai amado, usando a palavra do Senhor, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, e que o Senhor venha nos cobrir com a tua proteção, com as tuas asas protetoras, e nos livre de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, e que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.